Você foi criado muito provavelmente com a ausência de um pai. Muito provavelmente você não teve um pai que você gostaria, porque o Brasil, como eu já falei algumas vezes, é um país sem pai. Homens que, bom, só querem ser comedor de gente, né? Sei lá, um cantor de funk, sei lá, um fulano de tal, sei lá, que deve pensão para o mundo inteiro. Agora, existem algumas coisas que são esperadas de um homem. O Brasil é um país sem pai, mas será que isso tem uma origem? O quanto que isso afeta o teu desenvolvimento pessoal enquanto homem? E quais são as consequências disso se você não quebrar esse ciclo? Onde é que isso vai parar? Fica comigo porque são essas coisas que eu vou responder para você agora. Quando a gente olha um pouco sobre a origem desse problema, da falta de um pai e de como que isso afeta, no fim das contas, a tua própria vida. Cara, quando a gente olha um pouco para isso, eu estava estudando um pouco para poder fazer esse vídeo para vocês e eu vi que no Brasil, nesse ano, a gente teve 69 mil, até o mês 4, até em abril de 2022, a gente teve ali um problema de quase 70 mil pessoas que foram registradas no cartório sem nome de pai, com pai ausente. Quer dizer, eles nem tiveram um pai ruim, eles não tinham pai realmente. Agora pensa comigo, qual é o rito de passagem que o teu pai teve, que o teu tio teve? Qual é o rito de passagem que os homens de 30, 40, 50 anos de algum modo tiveram? O rito de passagem da adolescência para a idade adulta que os caras tiveram era ir num puteiro. Se você se lembrar, o teu avô, ele convidava, né, o teu pai, aos 15 anos, para virar homem, ele tem que ir no puteiro. O rito de passagem de um homem da adolescência para a idade adulta era sair, né, com uma garota de programa. Era aprender a fazer sexo, né? Isso quer dizer que os homens da geração passada, eles foram criados, de algum modo, com base nas influências da Revolução Sexual de 68, que foi uma verdadeira desgraça para a humanidade, né? Você veja, por exemplo, os caras foram criados nessa ideia de que você não tem que ser responsável, você não tem responsabilidade alguma, você não tem responsabilidade com a tua família, você não tem responsabilidade com seus filhos, você não tem responsabilidade com o teu trabalho, você tem que curtir a vida, você tem que curtir, porque curtir a vida é que é o bem bolado. Ou seja, homens egocêntricos, homens egoístas. Inclusive, um outro problema que a gente tem na origem dessa falta de maturidade dos homens é justamente o problema do alcoolismo. Quem não conhece aquele pai depressivo que precisava beber para lidar com os problemas da vida? Aquele pai que precisava beber para fugir de casa, aquele pai que precisava do álcool para poder lidar com problemas familiares. O alcoolismo ele tem uma relação muito forte com a depressão, né? A gente sabe disso. O sujeito ele precisa beber para poder se sentir feliz. Ele fora, ele é muito bom, muito bem visto, mas dentro de casa ele é um tirano. Você já parou para pensar o quanto que isso pesa sobre você hoje? Já parou para pensar o quanto que ter sido criado numa sociedade, num país sem pai, pesa sobre a tua dificuldade de ser homem hoje? O quanto que a falta de um pai, no fim das contas, pesou sobre a tua masculinidade hoje? Aquele pai alcoólatra que não tinha dinheiro para poder comprar um chocolate que o sujeito queria, mas ele não negava uma caixa de cerveja para o amigo do bar. Ele deixava fiado, né? Ficava devendo no bar e pagava com o dinheiro que ele recebia da semana do trabalho. Mas ele falava para a mulher assim, olha, vai no mercado e compra miúdo, compra músculo, compra uma carne mais barata, porque a coisa não está fácil aqui. Quando tinha carne. A terceira origem desse problema, a escola. A escola ela é extremamente feminina. A escola ela é maternal, ou seja, o sujeito vai para a escola e ele não pode na escola desenvolver a sua masculinidade. Ele vai para a escola, ele não pode ter um esporte e ele ser mais agressivo naquele esporte. Não, não. O sujeito ele vai para a escola, ele não... O sujeito vai para a escola e qualquer manifestação de masculinidade já acham que o sujeito ele é agressivo, ele está com problema, né? Qual é o problema de tudo isso? E cara, é óbvio que isso tudo somado só pode criar problema na masculinidade, problema na tua capacidade de ser homem de verdade. É claro que tudo isso somado só pode criar marmanjo sedutor, marmanjo irresponsável e um ciclo que não acaba de maus pais
e de péssimos homens no fim das contas. Não por má intenção, mas porque isso está no fundo do teu imaginário. Agora que a gente viu esses problemas, o que é que você deve esperar de um homem? O que é que se espera de um homem, no fim das contas? Aristóteles tinha um termo para isso muito interessante, que ele chamava de espoldaios. O que era o espoldaios para Aristóteles? Era um homem plenamente desenvolvido, de posse de todas as suas capacidades, de posse das suas potencialidades. O espoldaios para Aristóteles era aquele homem que estava preparado, pronto para ir para a guerra, no fim das contas. O que se espera de um homem? E quando eu digo homem, cara, se você já tem 17, 18, essa é a idade de você se assumir enquanto tal. Se você já tem 25, 30, 40, não importa. Você também tem a idade de assumir o que eu vou falar para você aqui agora. O homem, ele precisa exercer a paternidade. O homem que não exerce paternidade, ele não amadurece. E aí ele vai pegar todo esse imaginário que está, vamos dizer assim, no fundo do coração dele, ele vai se tornar um sedutor, ou um irresponsável, ou uma pessoa com dificuldade afetiva. O homem precisa exercer paternidade, real ou simbólica. Se você pensa assim, mas Miguel, eu não tenho filho, então para eu ser homem eu preciso ter filho. Não é isso que eu estou falando. Talvez você tenha algum problema de saúde que você não possa ter filho. Mas se você não pode ter filho, experimente exercer a paternidade simbólica. Você precisa ser pai de muitos, ou ser pai de alguém. Você precisa ser pai da sociedade de algum modo, você precisa ser pai das pessoas do teu bairro, você precisa carregar a responsabilidade. A masculinidade, ela é exatamente isso, ela é a capacidade de carregar nas costas responsabilidades, exercer a paternidade. Se você tem filhos, filhos mesmo, seus filhos, mais ainda você precisa exercer a paternidade sobre esses teus filhos. Então, eu falei num vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui, se você quiser assistir, que o homem ele precisa de domínio de si, ele precisa de autoridade e de bondade. Junte tudo isso nesse elemento de paternidade e você começa a entender melhor o que é, qual é a função do homem no mundo, o que se deve esperar de um homem. O homem, ele é reconhecido enquanto tal, um homem de valor, um homem espoldais, um homem desenvolvido. Ele é reconhecido não como um marmanjo sedutor, não como o cara que come todas as meninas, não como o cara que aos 15 anos perdeu a virgindade no puteiro, não como o cara que espera que a família precisa servi-lo, mas é o cara que sabe que ele deve servir a família, que ele deve servir a sociedade. É um cara que de algum modo conseguiu se esquecer ao ponto de servir a uma comunidade. E nesse sentido ele consegue se amar, porque ele sabe que ele não é um inútil, que ele sabe que ele serve para alguma coisa, que ele é útil para alguma coisa. O homem, nesse sentido, é homem quando exerce a paternidade. E quando a gente olha um pouco para o futuro, o que é que pode acontecer com você se você não interromper esse ciclo? Se você não interromper esse ciclo, você um dia vai ser pai, você vai ter filho, e você vai passar isso adiante. Você vai passar isso para os teus filhos, você vai repetir esse mesmo padrão para os seus filhos. De algum modo, se você não entrar dentro de você e refazer essa tua educação doméstica, e daqui a pouco eu vou te explicar um pouco como que você vai fazer isso. Se você não fizer isso, os teus filhos vão continuar sendo homens imaturos. E as mulheres vão ficar sobrecarregadas. A gente vê, né, naquela notícia que eu dei para vocês ali, da quantidade de mães solteiras, né, que vão ficando sobrecarregadas, porque não tem um pai que ajuda a criar aquela criança. Os caras acham que é só colocar filho no mundo, né? Só colocar filho no mundo e pronto. Não é isso. Se você não interromper esse ciclo, a gente vai continuar com o Brasil sem pai, a gente vai continuar com famílias sem pais, a gente vai continuar com homens imaturos, com homens que não estão preparados para ir para a guerra, com homens que acham que ser homem é ganhar dinheiro, chegar aos 40 anos de idade e nunca ter casado, e nunca ter assumido uma família, e nunca ter assumido uma responsabilidade maior do que comer todo mundo. Como é que você faz isso? Você precisa tomar consciência da tua inconsciência. A gente fala muito isso, né? Você precisa tomar consciência de todo esse lixo, de algum modo, que está no teu imaginário sobre a masculinidade. Você precisa refazer isso daí interiormente. Você precisa fazer as pazes interiormente com o teu pai. O pai que você teve. Você precisa fazer as pazes com esse pai, porque quanto mais você briga com ele aí dentro, de algum modo,
mais ele te persegue como um fantasma. Quanto mais você briga com esse pai, com os defeitos que você tem desse pai, que você tem rancor desse pai, mais você vai acabar repetindo esses próprios erros dele. Então, olhe um pouco para dentro de si e tenta refazer um pouco as pazes com esse pai. Tenta ter compaixão dele, de algum modo. Tenta entrar na psicologia dele e fazer as pazes com ele. Assuma algumas responsabilidades. Seja homem. Ser homem é, no fundo, assumir algumas responsabilidades. Assim a gente consegue melhorar um pouco para você a tua capacidade de ser homem e, no fim das contas, a gente consegue começar a mudar essa história de Brasil, um país sem pai. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like. Manda esse vídeo para um amigo que você sabe que tem dificuldade com o pai dele. Porque assim a gente consegue fazer um trabalho de formiguinha e, quem sabe, ajudar uma pessoa que está precisando. Espero que você tenha curtido e um abraço. Até o próximo vídeo.